converteu e outro, ou quer dizer, desceu. Não, ele converteu, não, ele falou, bandido bom é bandido que é convertido. Convertido. Dá tiro nele, fala assim, não, foi convertido. Então, gente, boa noite. Pode terminar de ver o vídeo aí, pode terminar aí. Pode terminar aí, não é para parar não, pode terminar de ver o vídeo. Na semana passada, a gente deu uma encerrada. Deixa eu dar uma recapitulada aqui para a gente já engatar. A gente encerrou conversando sobre a igreja ser mística ou religiosa, que é um aspecto da nossa eclesiologia, né? Que é ser religioso. Tem outros dilemas aqui que eu vou colocar aqui do lado também, que é para a gente debater hoje. Evangelística aqui embaixo. Porque o piloto não está ajudando. Esse aqui também não está ajudando, mas vamos lá. Tem mais 3 aqui. Alguém tem que me ajudar aqui, ó. Algum deles. Esse aqui é bode. Esse aqui também já era, gente. Desencarnou também. Esse aqui. Esse é esse. Esse é vaso, de honra. Então, a primeira questão, a gente já falou um pouquinho, mas a gente pode voltar a falar. Porque, na verdade... Tem, posso mandar. Posso. Que, na verdade, a gente conversou na semana passada, mas a gente precisa voltar a conversar por causa do aspecto religioso. A gente tem dificuldade de viver uma eclesiologia mais mística porque a gente se apegou à religião. O que é religião? A religião é uma via que a gente criou porque a gente não suporta a graça. Então, se não é não suportar, é não gostar, não. A gente não consegue sustentar um estilo de vida pautado na graça, porque senão escandaliza muita gente. A graça é escandalosa, né? Eu ontem estava conversando com os jovens lá da igreja e eu fiz uma colocação para eles e eles me responderam de forma surpreendente, positivamente, mas depois tudo caiu por terra. Na hora de... arrebentou a firma toda. O que aconteceu? A gente estava conversando sobre o cristão e a sociedade na EBD ontem. E aí eu estava falando sobre qual o envolvimento que a gente tem com a sociedade e como é que a gente pode colaborar para que os não cristãos se aproximem da igreja. E aí eu contei sobre algumas experiências que eu tive, sobre a evangelização com prostitutas, sobre a evangelização de outras tribos urbanas, por exemplo, os góticos e tal, e assim por diante. E aí todo mundo ficou, né, interagindo com relação a isso, achando bacana. E aí eles levantaram uma bola, que foi o seguinte: pastor, isso aí tudo que você está falando é muito complicado, mas existe uma coisa que é mais complicada do que isso, é a questão do gênero. A gente não consegue hoje criar uma estrutura que comporte o homossexual, o bissexual, o trans e assim por diante. Eu falei, pois é, e aí eu fui tentar engrossar o caldo, e aí eu percebi que eu tinha que dar um passo atrás, porque eles não iam aguentar ouvir o que a Bíblia diz sobre isso, né? Porque, na verdade, o que a Bíblia diz sobre isso é que, embora a prática seja reprovável, o melhor ambiente
para eles estarem, é a igreja. E aí a gente sempre trata os homossexuais, os não binários agora, essa turma toda, como um grupo à parte, assim. Eles podem vir aqui e podem se anexar. Mas vai ser sempre um anexo. Nunca vai ser parte, né, assim, integrante. Vai ser sempre um anexo, porque a gente ainda não consegue lidar com tranquilidade com relação à ideia de que quem vai transformar a vida desses caras é o Espírito Santo, não é a gente. Agora, como é que a gente vai conseguir fazer com que o Espírito Santo gere essa transformação se a gente não dá liberdade para o Espírito fazer? A gente quer determinar a forma com que o Espírito faz. Né? Então, assim, isso é muito complicado, porque a gente cria um caminho que a gente acha que é o caminho correto para poder fazer com que qualquer tipo de pecador se converta. E esse caminho geralmente a gente tem que dar um jeito dele entrar nesse templo. Assim que ele entrar nesse templo, ele tem que assistir um culto. Assistindo o culto, o pregador tem que se virar e, no final, ele tem que cismar de permanecer com a gente. Né? Assim que ele permanecer, a gente vai começando um trabalho de doutrinação com ele, para que ele consiga entender como é que funciona a nossa religiosidade. Aí ele precisa aderir à nossa religiosidade. Quando a pessoa já conhece as coisas da igreja e tal, e aí depois vira. A mesma coisa que aconteceu na igreja e depois traz. Na verdade, a gente não consegue lidar com a questão do sair do armário, entre aspas. Porque aquele cara ou aquela menina que agora estão colocando a cara e dizendo eu sou, o passarinho já pousou na cabeça há muito tempo. Esses dias eu estava no barbeiro lá com meu filho, e aí entrou um rapaz, e eu conheço ele desde pequenininho. E ele era casado na igreja direitinho, sabe? Era todo certinho, a mãe dele eu conhecia. E a mãe dele faleceu, e aí ele deixou um menino pequenininho, e a mulher não queria, né, ajudar a cuidar. Ele foi lá com a mulher e ficou tomando conta do menino. E aí, tem muito tempo sem ver ele, porque eu também quase saio na rua. Nesse dia, ele sentado aqui do meu lado, e falando com a voz, mas assim, aí eu, ué, gente. Eu comecei a sonhar, mas aí também entrou pro espiritismo. Saiu da igreja, entrou pro espiritismo e virou gay. Mas por que ele foi para o espiritismo? Porque o espiritismo vai acolher ele, não tem jeito. Essa é a questão. A gente fala assim, mas no espiritismo só tem bicha, só tem boiola, só tem aquilo. Tem nada disso, tem tudo quanto é tipo de gente. Mas quando o cara que é homossexual chega lá, ninguém olha para ele estranho. Tem lugar para ele. Falou, cara, pode vir, vem. Pelo contrário, até gosto. Vem que faz o teu caminho espiritual aqui. Então, assim, eu sei que não é uma coisa palatável, né? Assim, que bate na boca e a gente fala, uma delícia isso. Mas a gente precisa degustar esse negócio aí, porque daqui para frente, meus irmãos, minhas irmãs, vai acontecer muito isso. Muito, mas muito mesmo. E se a gente não tiver uma rede de apoio, essas pessoas vão escoar pelos nossos dedos e vão justamente para esses lugares. A quanto? Era velado, né? Era velado, assim. Eu conheço uma pá de gente que trabalha com teatro, com música, com arte em geral, e que, de uns anos para cá, fez esse caminho de abandonar tudo e sair do armário. Mas que há 20 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, eram os ícones, né, da arte dentro da igreja. Então, assim, tem um cara de teatro que é espetacular, cara. Ele era da Igreja Batista Divina da Cruz. Um cara mega criativo e tal. Ele hoje trabalha com construção de miniatura. Ele tem uma cidade toda em miniatura. Perfeito, assim, um negócio perfeito, cara detalhista pra caramba e tal. E eu tô acompanhando ele há algum tempo, e ele falou para mim, falou, cara, eu amo Jesus. Mas como é que eu vou voltar para a igreja? Como é que eu vou voltar para a igreja? Falei, vai para a nova.
Tá, mas mesmo na nova, eu não vou esconder quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Eu demorei a beça para assumir quem eu sou. Agora, eu assumi, quero viver dessa forma, mas eu amo Jesus. Eu precisava, eu queria, eu gostaria de estar em comunhão. Eu estou acompanhando ele faz um tempo e eu confesso a você que eu não vejo saída para ele. Assim, para a comunhão, não vejo saída. É. A não ser que ele mude de religião ou que ele vá para uma igreja inclusiva. Ou que ele suma numa mega igreja dessa da vida. Mas assim, aqui em Niterói, por exemplo, a Contemporânea é uma igreja inclusiva, mas é uma igreja dirigida por pastores gays. Ele concorda, mas assim, sabe, o que ele pensa? Ele pensa assim, cara, eu não quero fazer parte do estigma, eu quero contradizer o estigma. Eu não quero fazer parte do estigma, porque eu quero contradizer o estigma, eu quero conseguir congregar num lugar onde existe uma diversidade de pessoas que... Então, assim, para ele, na concepção dele, ir para a igreja inclusiva é ir para uma outra religião. Sim. Nós tivemos dois casos. Um, que foi antes do programa do Pastor João, antes da igreja fechar, que o rapaz era assim, maravilhoso, e ele abdicou daquilo dali. Você olhava para ele e falou assim, é gay, mas ele não queria mais ter relacionamento com homem nenhum e tal, por causa de Deus. Ele arrumava a igreja assim, de uma forma, ele dava o melhor dele, sabe? Você via que ele fazia assim, era maravilhoso. E tivemos outro que não estava conseguindo, não tem muito tempo, não estava conseguindo deixar aquilo ali e morreu. Do nada. Tipo assim, estava com a gente na sexta, no sábado de manhã morreu. O outro também, né? Pois é, mas olha só. Pensa só na situação desse camarada, né? Ele está aqui há anos, ou ele está em uma igreja há anos. Ele está dentro do armário. Mas ele está tendo desejos, pensamentos, alguns deles estão realizando, estão namorando escondido. Esse rapaz todo mundo entendia. Na época, o primeiro, todo mundo sabia da vida dele e todo mundo sabia que ele estava abrindo mão daquilo dali por causa de Deus. Ele era até apaixonado pelo meu marido. Acontece. Acontece. Mas, assim, é muito... Deve. Eu penso muito nessa questão. Você está falando isso aí, o Douglas falou, né? Ele devia estar dentro da igreja, realmente. Tipo assim, você para para pensar, o pecado dele, né? O sangue do homem, essa questão. Eu acredito que, tipo assim, a igreja em si, né? A não ser isso por ele. Ele podia estar na igreja, assim como outras pessoas que foram aqui por trás. Tem muita gente que está dentro da igreja e, tipo assim, o pecado dela não está sendo a mostra a todo mundo e está na igreja um tempão lá. É disso que eu ia falar. Uma hora o Senhor, tipo assim, vai trazer aquilo à tona. Tanto o pecado do cara que está oculto, mas o dele está exposto. Então é muito mais fácil. É tipo assim, infelizmente na nossa natureza vai julgar ele antes, enquanto o irmão está lá há 20 anos dentro da igreja e tipo assim, nunca se libertou daquilo ali e está vivendo aquilo ali. Mas eu acho que mesmo em questão do pecado dele não estar exposto, eu acho que ele se cobra muito mais. Vindo pela outra questão, tipo, ninguém sabe que o cara tá lá. Mas existe a palavra que vai confrontar e ele também, claro, vai ver o outro lado do julgamento de todas as outras pessoas. Mas ele, né, teve um dos finalistas do Big Brother, Gil. o Gil, ele mesmo falou nos momentos lá, ele falou, ó, eu sou gay e eu vou pro inferno. Ele falou, eu tava lá, minha esposa às vezes ficava vendo, eu vi ele falou, ó, eu sou gay e vou pro inferno. Na verdade, ele levantou um questionamento. Ele falou, eu era de uma religião que dizia que eu era maldito. Eu faço parte de uma religião que diz que eu sou maldito. Ele era mórmon. Ele falou me deu muita pena, porque o cara estava ali chorando, externalizando o seguinte, olha, eu era dessa religião e o pastor pregava para mim que se eu me deitasse na cama com outro homem, eu era maldito. Aí ele falava assim, eu amo meu Deus, mas meu Deus vai me lançar no inferno porque eu gosto de outro homem.
sim, friamente, a gente vai falar o quê? Vai. É, mas assim, se você parar para avaliar um pouco a situação do cara, você vai ter que arrumar, a gente tem que arrumar um jeito de tratar disso, entendeu? Né? E a questão não é assim, cura gay e tal, é o Espírito Santo, é deixar o Espírito Santo atuar nele. E o homem se limitar no julgamento, porque a gente não é ninguém para julgar se ele vai ou não. É o que ele acabou de falar, por exemplo. Para esse cara tem censura, mas para o adúltero não tem. Então, assim, o Caio, pastor Caio, pastoreou a igreja 10 anos tendo um caso. Meu irmão, tem uma pregação, o cara estava com a outra mulher já, o cara pega um microfone na Vinde, faz assim, ó, quando eu estava lá na Amazônia, o Espírito Santo, né, falava com a gente através do vento. A gente falava assim, vem vento, era uma brincadeira que a gente fazia no Rio, e a gente fazia assim, ó, ele assoviava. Cara, o Espírito Santo vem, encheu todo mundo. E Caio Fábio assim, ó. Aí é que dá, entendeu? Eu estava adulterando, cara. Mas sabe o que acontece? O Espírito, ele age da forma que ele quer. A gente aqui condicionou e convencionou, por exemplo, que o Espírito não pode fazer porque ele está adulterando. Mas o Espírito não se limita a ele. Assim, cada um tem um erro, cada um peca de uma forma. É. Qual a diferença do meu, pro dela, pro dele? Então o cara pregou os sermões top de linha e tal, pai, estava com outra mulher? Tava, pô. Agora, A pregação dele não é sobre ele. é isso, a palavra... A pregação dele não é sobre ele, ele não está pregando da vida dele, né? Mas ele não é abençoado. Mas aí sim, o pessoal Só que chega um dia que a palavra vai julgar ele de forma completamente imparcial. Ela vai chegar e vai mostrar o seguinte, cara, é isso, não dá mais para você conduzir esse povo debaixo dessa postura. Então, luz aí, pronto. Eu passei uma situação assim, no último plantão, até mandei mensagem para minha esposa. Tem uma minha dupla de plantão, eu trabalho em 3 lugares, um desses, ele é um homossexual, casado, assumido, tem uma família, e ele é da Lagoinha. E aí frequenta todos os cultos e tal, mas eu não tenho nada a ver com isso, a gente nem debate esse tipo de assunto. Aí no último plantão ele, pô, ficou muito mal, não sei o quê. Você é pastor, presbítero, a gente nunca falou sobre isso. Você pode botar a mão e orar por mim? Eu falei, pô, agora. Tira a mão, vamos ali no cantinho, não pode ser aqui mesmo, você não precisa de ninguém não. Mas assim, eu fiquei assim, porque pra mim foi surpreendente esse tipo de. Isso aí, eu pelo menos não estava preparado para esse tipo de. É difícil pra mim, o cara frequenta, tem um congrega em um lugar e tal, o cara é casado com outro homem, então assim. Não é você, é 90% da igreja. A gente não está... Realmente, o nosso mindset não mudou para a gente entender, por exemplo, que pode haver quebrantamento. Entendeu? O cara está quebrantado. Falando, meu irmão, eu quero oração, eu quero. É. Eu tenho uma questão sobre o próximo passo. Você está falando do primeiro passo, que é o passo da inclusão. Estou pensando no passo da caminhada, numa desse dentro da igreja, em relação ao ministério, em relação a lecionar, a estar à frente de outras coisas. Que aí a gente entra dentro da questão da palavra de 1 Timóteo 3, diz, esta palavra, essa é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Esse cara, ele também pode desejar isso. E aí ele vai entrar em conflito com diversas coisas que a gente vai ter aqui, ó. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, já começa, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Está certo que ele vai se adequar a algumas, mas a outras ele não vai conseguir exercer o ministério de forma plena. Entendeu? Ele não vai conseguir exercer o ministério de forma plena e aí ele vai ter, ele vai ser obrigado a abdicar de algumas coisas. E é onde entra essa questão do primeiro. Aí ele volta, parece que ele faz um retrocesso na mente desses caras ao primeiro passo. É. O que você falou lá, como é que o Deus que eu amo, entendeu? Vai me julgar por essas coisas. Mas a palavra de Deus ela também não se contradiz. É o que você estava falando. Sim. De uma forma fria, é isso que vai acontecer. Irmão, é isso. porque é o negar a si mesmo. Não adianta a gente... Que acontece pro mentiroso, que acontece pro adúltero,
para todo mundo. Ou é o que deveria acontecer. Professor, eu não acabei a pergunta. Só uma questão. Qual a sua posição? Eu sei que você passa para a gente muitas ideias de uma igreja que está aberta a esse diálogo, entendeu? Mas o que você acha desse futuro que não é daqui a 10 anos, é daqui a 3 anos? Que os adolescentes da nossa igreja, que a gente está cuidando hoje, eles vão ser obrigados a lidar com isso mais. Eu... Pode. Nos botaram a matéria de duvidologia. Você viu essa polêmica que está no ar do Caio Castro, quem mais compartilhou? A Rafa Kalimann, eles publicaram um vídeo, um pedaço daquele pastor que é engraçado, Cláudio Duarte falando. Eu amo homossexual, eu sou contra a prática. Eles compartilharam no story dele esse pedacinho. E o pessoal tá caindo em cima deles. A Rafa, sabe quem ela é? Ela até excluiu, se retratando, chorou, falou, não, eu sou super a favor da causa gay. Caio Castro, deve ter casado. Mas aí quem entrou a Patrícia Bravanel defendendo. Não, porque isso, aquilo. Aí aquele sobrinho dela. O Thiago Abravanel. Eu vi essa parada. Eu até tirei print aqui. Ele falando que. Como que é? Opinar, você opina sobre uma roupa, se você acha bonita ou feia, mas orientação sexual você não tem o direito de opinar porque já nasce professor. Qual é a minha questão? Até pouco tempo atrás, existia essa liberdade de você poder achar que é certo e achar que é errado. Eu sabia que ia chegar um ponto que não ia mais existir. Como a gente estava caminhando, sabia que ia chegar um ponto em que eu achar errado já ia ser fora de mim. E esse ponto chegou, eu vi com essa polêmica que, tipo, eu não posso nem mais achar que é errado. Eu achando que é errado, eu já estou ultrapassando a linha deles. Então, é muito doido porque essa geração agora vai enfrentar isso. Eles não estão enfrentando a minha opinião versus a sua. Da opinião. Não é mais briga de opinião, eu não posso ter opinião. Não, na verdade eles têm mais direitos, né? É que você não pode comparar com o pecado, porque quando você diz que fica comparando com o pecado, ele fala, pô, mas não é o pecado de um. Isso, essa questão. Hoje você não pode mais achar que é errado. Não é o respeito. Eles querem que a gente fale assim, Essa vocês era são o vocês, nós tipo, somos isso errados. não era 2 anos atrás, 3, eu acho que ainda não era nesse nível. É algo bem atual. Vamos lá, começando lá. O segundo passo é mais complicado, porque a minha posição, enquanto quem se embasa na Bíblia, é a de tratar o pecado do homossexual igual a qualquer outro pecado. No Antigo Testamento isso tem um peso diferente? Tem. Assim como a agressão tem um peso diferente. Né? No Antigo Testamento, eu agredi ele, é uma coisa. Né? Eu vou ser punido, eu vou ter que restituir ele daquilo que eu tirei dele fisicamente. Por exemplo, se eu feri ele e eu ceguei ele, né, talvez a minha pena seja perder uma vista. Né? Se eu machuquei o braço dele, talvez a minha pena seja ter o meu braço machucado, ou pagar para que ele seja ressarcido desse machucado que eu fiz. Mas se em Israel eu bater na minha mãe, eu sou apedrejado até a morte. Então, agressão da mesma forma. Só que quando muda o objeto da agressão, a pena muda também. Qual é o problema com a homossexualidade ou o homossexualismo? É que, teoricamente, para a gente, é um pecado diferente. A gente olha para o homossexual, e é como eu falei na semana passada, não é a mesma coisa que um heterossexual falando do seu tesão. É um homem falando que sente desejo por outro homem. E aí vem toda aquela ideia de que isso é genético, isso eu nasci com isso papapá. Cara, a psicanálise, e até o Freud, Lacan, todos os caras que são cabeças desse movimento de psicanálise, eles concordam em dizer que o homossexualismo, a homossexualidade, é um comportamento aprendido. Agora na psicologia eles proibiram essa matéria. Assim, você não pode, por exemplo, promover cura gay. Mas existe um problema maior com relação à psicanálise, que é o seguinte: ok,
não é um comportamento aprendido. Mas é como eu falei aqui há um tempo atrás. O ser humano, ele não é dotado de instinto, igual ao animal. O animal é dotado de instinto. O animal só procura sexo quando a fêmea está no cio. E para procriar. Você não tem lá um animal fazendo sexo por prazer. Ele vai procurar a fêmea para procriar. Oi? Sim, mas mas você vai ver que ele vai procurar a fêmea na hora que ela der cio, né? No caso dos mamíferos, né? Ela vai procurar. Agora, o homem não. O homem não é dotado de instinto. O homem não tem instinto. Então, a ausência do instinto no homem, ela é substituída por um fator chamado pulsão, que é o quê? O pulsão é o querer sempre, querer sempre, querer sempre. É a energia de vida. Então, o que o Freud fala? Ele fala o seguinte, como nós não temos pulsão, como nós não temos instinto, eu não estou guiado automaticamente para ir lá na fêmea para procriar. A gente tem um furo que o instinto deixa na gente. E esse furo permite que eu mude o objeto de desejo. Então, quando eu olho para uma mulher e sinto desejo, é lícito, segundo a psicanálise. Mas quando eu olho para o homem e aquilo me desperta alguma coisa, também não é ilícito. Por quê? Porque a falta do instinto me faz olhar para a pulsão de uma... A pulsão é aquilo que você não pode negar, ela está querendo satisfação o tempo inteiro. Eu quero me satisfazer o tempo inteiro. Então, é por isso que hoje, por exemplo, você vê gente que faz sexo com árvore, com boneca inflável, com... seja lá o que for, entendeu? Objetos diversos. E assim, não se trata simplesmente do cara ir lá e fazer uma gracinha, não. É de sentir desejo. Por quê? Porque o homem, o ser humano, é o único animal furado, que tem esse furo na sua natureza, que permite a ele que ele escolha objetos diferentes. O objeto vai mudar. O desejo não. O desejo vai estar sempre nele, latente. A hora que você perder o desejo, você morre. Morre, que eu digo, você, pifa, entra em depressão, vai ficar numa cama, acabou a tua vida. Porque sem desejo não se vive. A gente é movido por desejo. Ah, mas espera aí. Essencialmente, então, o homem não tem instinto, tem pulsão. E isso quer dizer o quê com relação à homossexualidade? Quer dizer que a homossexualidade não é considerada na psicanálise, até porque ela não tem nenhum compromisso com a fé, como um pecado. Ela é enxergada pela psicanálise como uma escolha de objeto diferente àquilo que é natural para a sociedade. Então, para a psicanálise, é absolutamente normal que você atenda pessoas que têm um desejo de transar com um cano de descarga, sei lá, entendeu? É claro que você vai orientá-la para que ela comece a enxergar onde é que está a fantasia dela e por que ela está fazendo aquilo. Mas, em momento nenhum, a gente vai desestimular ele a deixar de ter desejo. Ele é que tem que canalizar o desejo dele para onde ele achar melhor. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o homem foi criado, né, e macho e fêmea Deus os criou. Então, quando ele estabelece esses gêneros e ele diz ao homem que o objetivo dele é crescer e multiplicar, ele está determinando o quê? Ele está determinando que existe um padrão para ser seguido. Então, esse padrão, que na nossa concepção é um padrão de normalidade, por isso que é padrão, ele vai se constituir com quem pode procriar. Então, o homem vai ter prazer com a mulher? Vai ter prazer com a mulher. A mulher vai ter prazer com o homem? Vai ter prazer com o homem. Mas se a regra lá, a ordenança, é crescer e multiplicar, eu só posso multiplicar com gente de outro sexo. Eu não consigo multiplicar com gente do mesmo sexo, né? Então, assim, é muito complicado, porque quando você vai receber uma pessoa que está cheia de religiosidade e ela acabou de sair do armário, por exemplo, né, ela não sabe nem o que pensar, porque na cabeça dela é como o Gil estava falando, ele é maldito e ele vai para o inferno, é isso. Só que a Bíblia não começa em Gênesis 3, no pecado, né?
A Bíblia começa em Gênesis 1. Então, assim, a nossa Bíblia, de 90% da igreja evangélica, começa em Gênesis 3. Porque a nossa pregação do evangelho consiste em quê? Pecado, redenção, pecado, redenção, pecado, cruz, pecado, cruz, pecado, cruz. Mas não é isso. Antes disso, tem uma coisa importante, que é a mensagem de que Deus criou os céus e a terra e criou tudo que tem nele. Passa descrevendo 6 dias de criação de Deus. E nós somos a coroa da criação de Deus. Então, a mensagem central desse negócio todo é o seguinte: o Deus que criou os céus e a terra também te criou para a honra e glória dele. É isso. Antes da queda vem isso. Aí você começa a desarmar o cara. Por quê? Porque ele começa a perceber o seguinte: se eu fui criado para a glória de Deus, mas o homem pecou e foi tirado desse privilégio de viver lá cara a cara com Deus, né, perdeu esse privilégio, é lícito que Deus requeira da gente um caminho de reconciliação. E o meu desvio comportamental, que a igreja diz hoje, que é a minha homossexualidade, pode ser, sim, um movimento inconsciente do meu corpo em relação à rebelião contra Deus. Então, quando o cara começa a entender isso, a ficha nele vai caindo. Não sou eu que estou forçando a dizer para ele: se você é homossexual? Sou. Meu irmão, muito bem, mas daqui para frente você não seja mais. Cara, você começa a impor sobre o cara um jugo que não pertence a você impor sobre ele. Porque a Bíblia, em momento nenhum, isso é um paradigma com relação à ceia, ela proíbe alguém de cear. A única questão que rege a ceia é a minha autoavaliação. Sou eu que tenho que chegar e dizer: eu não estou apto. Por quê? Paulo diz o seguinte: avalie-se, pois, o homem, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você se achar apto, show de bola. Se você não discerne o corpo, não coma, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, cara, como é que deve ser esse primeiro passo? É o primeiro passo de deixar o cara livre para congregar. Como é que é o segundo passo com relação ao ministério, essas coisas todas? É muito difícil. Por quê? Porque ele vai ser tratado, deve ser tratado, como qualquer outro pecador que também não vai assumir cargo de liderança nem de ministério por causa do seu pecado. Então é diferente, porque hoje em dia a gente coloca um glutão na liderança, um cara que peca por comer muito, a gente ri disso, mas o homossexual a gente não pode. E a gente está rindo. Ah, legal, pô, o cara que come pra caraca. É pecado. O invejoso, o cobiçoso, nenhum desses é levado em conta. Alguém tem paz em todos eles? Para ser ministro? É possível um homem ter todos esses para ficar? É uma recomendação, né? A gente precisa tentar se enquadrar no máximo de questões que estão ali colocadas. O que Paulo está fazendo ali? Ele está estabelecendo um padrão para um plantador de igreja. Ele está dizendo para Timóteo o seguinte: ó, cara, esse é o parâmetro. Quando você for ordenar alguém, olha para esse parâmetro aqui, cara. Vê se esse cara é cobiçoso, é de torpe ganância, vê se ele é marido de uma só mulher, vê se ele é dado ao vinho. Porque ele está dizendo para Timóteo, é porque a palavra é muito formal, mas o que ele está dizendo para Timóteo é o seguinte: mano, se esse cara encher a cara todo dia aí, você não pode ordenar ele. Mano. Imagina esse cara bêbado todo dia pregando na igreja. Se esse cara tiver um monte de mulher na rua, não pode ordenar esse cara. É isso que ele está falando. É porque a gente coloca aquilo ali como se fosse uma lei dura, mas não é uma lei dura. São recomendações para quê? Para que a igreja tenha uma sanidade. Senão, cara, para a saúde da igreja. Porque senão, cara, daqui a pouco tem nego botando um pula-pula naquele espaço ali, pelado, pulando pula-pula, depois do culto de domingo, porque não tem parâmetro. Entendeu? E onde não tem parâmetro, onde não tem parâmetro, a gente não pode exigir nada de ninguém. Tem parâmetro. Então, o parâmetro que Paulo coloca para Timóteo é esse aí. Olha, cara, quando você for exercer o ministério, você tem que entender uma coisa. Existem pessoas que almejam episcopado.
E quem almeja o episcopado, uma ótima obra almeja. Mas, cuidado, não vai ordenar um beberrão, não vai ordenar um adúltero, não vai ordenar um cara que tenha torpe ganância, porque ele vai roubar a igreja. Não vai ordenar... É isso, ele está falando, está elencando um monte de coisa ali, que são recomendações para Timóteo. O que Timóteo vai fazer? Ele agora vai olhar com carinho cada candidato para o episcopado. Lembrando que, em primeiro lugar, se ele se posicionou para ser pastor, ele está almejando uma boa obra. Agora ele precisa viver como quem é digno desse negócio. Por isso que quando eu falei eu falei em relação ao segundo passo. Não, eu estou perguntando isso porque eu até por ligação dessa de uma pessoa da minha, que até passou do Senhor e ela não consegue mais voltar. Mas de uma situação que ela vive, que ela está vivendo, uma situação, enfim, que a gente não é motivo, né, do que a gente vive aqui, não é motivo para não voltar para o Senhor. Mas isso é tão pesado para ela que ela não consegue voltar e ela é apaixonada. Apaixonada por Jesus, escuta louvor o tempo inteiro, mas não volta para a congregação. Por quê? Por causa de uma situação que ela está vivendo, né? E aí, era isso que eu estava perguntando, por conta desse peso de, né, como, né, sabe, deixa te disparando. Tem pessoas que acabam se afastando do Senhor, independente de pegar um cargo de liderança, algum, né? Sim. A gente às vezes é taxativo demais. E a gente exerce sobre as pessoas exatamente uma normatividade impossível, uma religiosidade impossível de se cumprir. Vou falar uma coisa, além das pessoas julgarem, eu vi isso dentro da minha casa. Quando nós tínhamos um problema com o adultério, quando o Sandro resolveu se posicionar, ele vinha para a igreja e ele falava assim, cara, fulano está pregando para mim, está falando comigo, eu vou embora. E ficava com raiva. Não estava pregando para todo mundo, mas a acusação na pessoa, você acha assim, que está todo mundo olhando para você, que está todo mundo te olhando torto. Realmente tem pessoas que olham torto, e realmente tem pessoas que julgam. Mas eu acho que aquilo ali vai mais em você. Porque quando a gente pega aquela acusação, a gente vai tão assim, vocês falam, não, vou sair daqui porque... O jovem rico, né? É a ideia de que você está sendo perseguido, né? Mas é natural que a gente... Está me perseguindo, Beltrano está me perseguindo, não vou ficar aqui. Vou para outra igreja. Agora, o que Paulo fala para a gente sobre a questão da eclesiologia, mais trazendo para o varejo, né? Para o individual, como é que deve ser cada crente que compõe essa Assembleia de Santos? Lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer que a gente precisa, rogo-vos, pois, por misericórdia, que apresentem os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Quando Paulo está falando isso, ele está apelando, ele está falando como se fosse o Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte: o padrão para a vida cristã é sacrifício. Por quê? Porque a gente é imitador de quem? A gente é imitador de Cristo. Qual foi a maior obra que Cristo fez? Foi um sacrifício. O que Paulo está dizendo? Que a gente precisa apresentar o nosso corpo como sacrifício. Então ele está falando assim, olha, Jesus não espera menos de vocês do que o sacrifício da vida de vocês. Por quê? Porque ele foi o primeiro a se sacrificar. Então, assim, a gente diz que está sofrendo porque faz isso, porque a gente abre mão disso, daquilo outro, papapá. Mas, na verdade, só tem um que sofreu. Que foi quem carregou o pecado de todo mundo nas costas. Né? Jesus. A gente vive debaixo da bênção de quê? De que alguém carregou as nossas culpas, as nossas transgressões, as nossas dores. O que exime a gente de ser transformado? Não. Mas qual é a questão que a Bíblia elenca para a gente ser transformado? É logo em seguida. É a renovação da mente através do quê? Da meditação na palavra de Deus. Então, cara, precisa ter quem pregue a verdade. Porque é a verdade que transforma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, se a nossa eclesiologia ela é marcada pelo dogma, não vai ter transformação. Ou melhor, vai ter transformação superficial. Né? O cara vai deixar de fazer o mal e vai ficar flat. Porque para fazer o bem, você precisa dar um outro passo. Né? Paulo fala assim, aquele que rouba, deixe de roubar. Né? Mas faça o quê? Mas vá trabalhar para quê? Para ajudar quem tem menos que você. É claro, isso está escrito lá. O que a gente diz na igreja? A gente diz assim, aquele que rouba, não roube mais. Ponto. Por quê? O nosso problema, como eu disse na primeira aula, se não me engano, nosso problema não é espiritual. Se a gente parar a aula aqui agora, desligar aquele negócio ali e falar, vamos orar, o fogo vai descer. Não tem dúvida. Deus vai se manifestar no nosso meio. Se botar um violão ali na mão de Sandro e a gente começar a louvar aqui, já era. Agora, qual é o nosso problema, então, se ele não é espiritual? É um problema mental, cara. É um problema da gente não usar a nossa faculdade mental direito. É de não querer entender aquilo que a Bíblia está falando. E aí, para não entender aquilo, a gente cria um caminho. E esse caminho é o caminho da religiosidade, que não transforma. Então a gente prega assim, aquele que rouba, não roube mais. É moral, nosso evangelho é moral. Você roubava? Para de roubar. Espera aí, mas não está isso na palavra. Tá, pô, tá para ver lá. Como se ele já não soubesse disso. Cara, o cara está lá, ele sabe. O cara que é traficante, entrou aqui na igreja para assistir o culto, está sentado lá no fundo, ele sabe do seguinte, meu irmão, eu vim aqui porque eu quero mudar de vida. Vamos ver o que é que vão me apresentar. E aí, quando o cara diz lá, você que rouba, deixa de roubar, o cara fala assim, opa, esse negócio é comigo. Né? E se ele levar isso a sério e só parar de roubar, tá bom? Não tá bom, porque o que Paulo está propondo não é isso. Paulo está propondo que aquele que rouba tem que deixar de roubar. Aquele que faz o mal tem que parar de fazer o mal. E depois ele tem que começar a fazer o bem. Que é o quê? Que é o complemento da conversão. Né? A conversão é um giro total. A conversão não é um giro para o lado. A conversão é um giro total. Você está indo para lá, agora tu vai para lá. A gente estava em rebelião. A gente estava rumando em rebelião a Deus. Aí o que o Espírito fez? Pegou a gente e falou, não, negativo. Agora cessa a rebelião. Vira. A gente está indo agora a favor do que o Senhor pede para a gente fazer. Então, assim, é aquilo que a gente fala com o diácono. Olha como é que isso é eclesiologia. A gente chega numa igreja e fala assim, esse diácono aqui, cara, ele é sensacional. Esse diácono, ele é fantástico. Ele é fabuloso. Ele trata bem da família dele. Ele é um cara que ajuda na ordem de culto. Olha, ele é proativo. Ele chega na hora certa. Ele é espetacular. Isso é ser espetacular. Qualquer pessoa organizada faz isso. Qualquer um que ame a sua família faz isso. O que é um diácono espetacular? Você olha para a Bíblia lá e vai ver. Estevão. Estevão é um diácono espetacular. O cara tem todos esses requisitos e ainda vai para a boca do lobo, prega uma mensagem que vai dos patriarcas até Jesus, morre apedrejado, o céu se abre, o próprio Deus recebe ele. Isso é um diácono espetacular. Esse diácono que cuida bem da família, que está ali na porta, é legal, é só um diácono. Mais do que obrigação, serve inútil. A gente criou um caminho que baixou o sarrafo pra caramba. O sarrafo estava lá, 6 metros e cacetado. Tinha que pegar, meu irmão, se virar para poder pular esse sarrafo. A gente pegou o sarrafo e falou, tá muito difícil. Bota 3,5 metros aqui e vamos embora. E é isso. Por quê? Porque a nossa religiosidade empurrou a gente para isso. E criou uma outra distorção, que é aquela ali, ó. Não tem problema errar, tá? A igreja evangélica, ela é diaconal ou ela é evangelística? Ela precisa ser diaconal ou ela precisa ser evangelística? Ok, mas qual é a prioridade dela? Está vendo como é que a gente se engana? A igreja precisa ser diaconal, antes de ser evangelística. Pastor, onde é que está isso? Na Bíblia.
Quando é que isso acontece, pastor? Então, diz para mim. Qual é o primeiro ato de Deus com relação à queda? Depois que o homem cai, ele faz o quê? Ele chega e faz o quê? Ele primeiro chama lá e fala assim, ó, vem cá todo mundo, vamos conversar aqui. Caiu, né? Arrebentou a vida, não é? É. Surpresa. Eu desequilibrei a balança antes da fundação do mundo. Então a balança agora está aqui, ó, equilibradinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos lacrar esse jardim. Acabou a história do jardim. Porque vocês estragaram a ideia do jardim. E cada um agora vai para fora e vai ter uma ficha em branco para poder preencher de novo. O certo era eu extinguir vocês, porque fora de mim nada existe. E vocês saíram, se extraviaram de mim. Mas eu desequilibrei a balança a favor de vocês antes da fundação do mundo. Agora está empate. Toma aqui uma ficha em branco e vai preencher lá fora. O que deve ter passado na cabeça dos caras? Espera aí, mas se tudo caiu, nós não vamos ter o que comer. Nós não vamos ter como viver. Nós não vamos ter condição de sobreviver, de fazer nada. O que Deus faz? Deus cria o que a gente chama de graça comum, né? Mas que, na verdade, se chama providência de manutenção. O que é isso? Você vai sair da tua terra, vai viver a vida numa cidade que você vai começar a construir por aí, e você vai ter comida para comer, terra para plantar, vai cair chuva, vai fazer sol, todas as condições de colheita, todas as condições de plantio, tudo. Vocês vão procriar como eu tinha prometido, a minha bênção vai estar aí, continuar com vocês, né? E depois disso a gente vai tocar um plano de evangelização das nações. Quando é que esse plano de evangelização das nações acontece? Lá em Abraão. Lá em Abraão. É lá em Abraão que o Senhor fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí quando Abraão começa a questionar Deus, ele diz o quê? Olha, você vai ser o pai de muitas nações. É através de você que eu vou abençoar nações. É através de você que eu vou abençoar nações. Qualquer um que tentar te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E qualquer um que te abençoar vai ser abençoado. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão é o quê? O pai da fé. Ele é o precursor do movimento de evangelização mundial. Mas antes de Deus dar a Abraão a ideia da evangelização, ele fez o que lá com Adão, Eva, Caim, Abel, aquela galera toda? Ele fez ação social. Ele providenciou que eles estivessem vivos. Sabe por quê? Porque só se pode evangelizar quem está vivo. Para que eu vou evangelizar morto? Se Deus chega ali e extermina todo mundo, acabou a história, pronto, acabou. Mas o que Deus faz? Ele cria uma providência de manutenção, starta uma promessa ali, porque é uma promessa. Ele diz o quê? Olha, daqui para frente vai ser da seguinte forma. A sua relação de trabalho mudou. Agora você vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. Mulher, a sua relação com relação a parir vai ser diferente. Agora você vai ter dores de parto. E você, serpente, você vai se lascar. Porque a mulher vai dar à luz a um filho, e esse garoto vai nascer e vai esmagar a tua cabeça. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Então, Satanás, daqui para frente, qualquer mulher grávida é uma ameaça. Vigia. É isso. Na aula passada a gente falou sobre essa questão de uma evangelística no ponto de servir a comunidade, né? A igreja com a comunidade, que às vezes a gente quer relatar com uma troca. Vou te dar a cesta básica, você vai para a igreja. Não, eu vou lá, eu vou ser amigo dele, eu vou falar de Jesus, somente vai para a igreja e depois ele se vira, anda sozinho. É isso aí. Não é boba, não. Nenhuma pergunta é boba. Por que eu fiquei pensando aqui, quando Deus falou assim, e você vai pisar a cabeça e vai morder o calcanhar? Tinha que botar morder o calcanhar. Porque não pisar a cabeça? Faz parte da promessa, né? Não é isso? Pô, você já errou aí, já deu ruim. Lá na frente, pisa a sua cabeça, matou, acabou, vai ter que morder o calcanhar. É essa ideia da ferida, né? Essa ideia da ferida. O que acontece? Quando você... É necessário, né? Porque Jesus é o quê? Ele é um homem de dores. Quando ele promete que essa mulher vai dar à luz a um filho e essa criança vai esmagar a cabeça dele, ele não está falando que vai esmagar ele vai esmagar a cabeça da serpente
enquanto ele ainda é criança. Ele está dizendo que essa criança, só que ele não pormenorizou, ela vai crescer, ela vai ser um homem de dores, você vai tentar matar ele, vai lhe ferir, você vai tentar lhe ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Satanás passa a existência de Jesus inteira tentando matar ele. De todas as formas. Só que no final da história acontece o quê? Jesus esmaga a cabeça dele. Então, assim, é claro que isso é um sentido figurado, porque Satanás é espírito, então não dá para esmagar a cabeça de Satanás. Mas ele perde o poder, ele é destituído de qualquer tipo de possibilidade de ofender mais a humanidade do que o que ele ofende. Então, olha só, a questão da ação social. Ação social. Qualquer ação social, que letra garranchuda, horrorosa. Qualquer ação social que você faça pela igreja precisa culminar em quê? Em evangelho, em evangelização. Mas aqui é o quê? Aqui é evangelização? Aqui é o quê? Aqui é diaconia. O que é diaconia? É cuidar. O diácono serve, né? A função do diácono é o quê? É botar comida na boca da viúva, do órfão, é servir as pessoas que estão doentes, e assim por diante. Por que eles levantaram diáconos? Eles levantaram diáconos porque os pastores não estavam dando conta da demanda. O pastor tinha que aconselhar, orar, pregar, visitar, fazer tudo isso, administrar a igreja e ainda servir as viúvas, os pobres, os órfãos. Então eles falaram o quê? Olha, a atribuição pastoral não é essa. A atribuição pastoral é orar, aconselhar e pregar, ensinar, né? Só que eles não estão conseguindo fazer isso. Para que eles consigam fazer isso, nós vamos levantar um grupo. E esse grupo vai ter a função de atender a demanda social do povo. Ah, então o diaconato não era espiritual? É espiritual, pô. Tanto que eu acabei de falar de Estevão, né? Mas a função deles era promover o quê? Era promover essa ação social, que vai culminar onde? Que vai culminar na pregação do evangelho. Então, se eu estou indo ali para um terreno qualquer que está à minha disposição para começar a fazer uma ação social, seja ela qual for, isso precisa caminhar estrategicamente para a pregação do evangelho. Seja ele feito de uma forma mais explícita, com aquela proclamação que a gente falou, do ar livre, seja lá o que for, ou seja ele com a relação, com a ideia do relacionamento. Através daquilo ali eu me relaciono com as pessoas e as pessoas vão começando a entender o que é que eu vivo e como é que eu vivo. Essa relação diaconal está diretamente ligada a um planejamento pré-pregação do evangelho. Sim. Na verdade, é o seguinte, é uma porta de entrada, né? Às vezes você não vai conseguir entrar se não for pela diaconia. Não vai conseguir entrar. Exatamente. Não resolve. Por quê? Porque é integral. Se a gente fizer diaconia só, é o Estado. É o que o Estado faz. A pregação do evangelho é a semente. Você vai preparar um terreno e não vai jogar semente? Não só a preparação, a diaconia também é pegar semente. Sim, a preparação do terreno para... Mas o evangelho é a O semente. que ela quer dizer é que a diaconia não é só para o não cristão, Também. É o nome diaconia já vem de serviço em geral, né? Serviço em geral. Agora, o que é que traz a diferença disso tudo aí? O que traz a diferença disso tudo aí é a forma com que você educa a igreja. Se a igreja for instruída a simplesmente ser uma igreja evangelística, você vai ter o fenômeno que você está tendo lá, né? É uma igreja evangelística, tem 1 milhão de pessoas nela, né? Mas se tem esse tipo de coisa. Tem gente de todo jeito, tem gente que
acha que é cristão porque frequenta uma igreja, tem gente que tem N comportamentos, não tem pastoreamento, não tem acompanhamento, os pobres não são atendidos. Quando são atendidos, você dá porque tem uma demanda qualquer e você vai direcionando, não chega na ponta como deveria chegar. Então, assim, como é que você vai, por exemplo, criar um sistema de distribuição de cesta básica, uma coisa simples, para fazer chegar na ponta daquele cara que mais precisa, se você não conhece quem está indo na tua igreja? Se você não tem não é nem uma questão de cadastro, não, porque cadastro dá para ter. Mas se você não tem um relacionamento. Então, você vai dar uma cesta básica, você tem 200 cestas básicas. Você vai dar 200 cestas básicas, sim, meu irmão, no chutômetro. Chama quem é pobre e dá a cesta básica. Qual é o princípio da ação social que funciona? A ação social que funciona, ela precisa promover socorro de forma desigual. Não é através de, vamos promover igualdade. Isso é uma falácia. Primeiro, que não dá para promover igualdade. Segundo, que é a pior forma de promover ação social, porque você só alcança alguma dignidade para o pobre mais pobre quando você é desigual. O que é ser desigual? Não é chegar ali e falar assim, por quê? Porque nenhuma favela é simétrica. Toda favela é assimétrica. Você vai chegar na favela, vai ter casa boa, vai ter casa ruim, vai ter casa de pau a pique, vai ter gente que vive na mais extrema miséria, tem gente que não tem banheiro, tem gente que não tem cozinha, tem gente que mora num cômodo desse tamanho aqui com 20 cabeças, entendeu? Então, assim, tem gente que tem carro, tem gente que tem ar-condicionado, não paga por causa do gato, tem a vida com TV a cabo, bababá, tudo isso. E tem gente que não tem nada. Como é que você descobre que esse pessoal que não tem nada? Quando você se relaciona. Não adianta ficar aqui. Sentado aqui, eu não sei quem está lá. Aí o cara vai bater aqui e vai falar, por isso que nem hoje, estava saindo da igreja, agora fui lá, a gente está tendo 10 dias de oração. Quando eu estou saindo da igreja, o cara me enquadrou com uma caixa de som na mão, assim. Tudo bem? Tudo bem. O seu pastor? Sou. Aí, queria R$12 nessa caixa aqui. Tem como não pagar? Eu falei, para que você quer R$12 para essa caixa aí? É porque eu tenho que comprar as coisinhas para meus filhos aí. Eu falei, eu te dou as coisas para os seus filhos. Só você falar o que é. Não, tem como pagar R$12 nessa caixa? Não, estou correndo atrás para caramba aí. Eu falei, cara, essa caixa não me interessa não, cara. Tem caixa aí na igreja aí, cara. Não, então beleza. Eu falei, então beleza. Meu irmão, 47 anos de parede, mano. O cara quer, vou dar mole pra lagartixa. Não tem como, cara. Dá, cara. O cara chega lá, mano. Uma caixa de som querendo me vender por R$12. Falei, cara, pelo amor de Deus, mano. O que é ser desigual? Ser desigual é chegar no cara que mora no barraco de pau a pique lá e que está lutando desesperadamente para sobreviver na pandemia, e aí falar, meu irmão, essa cesta básica aqui é para você. E outra coisa, passa daqui a 15 dias lá e pega mais coisa comigo para você comer. Por quê? Porque você pega o auge da desigualdade lá e bota ele pelo menos nivelado no nível da pobreza, pelo menos, entendeu? Agora, o cara que é pobre, e isso acontece muito na comunidade, às vezes você dá cesta básica a todo mundo, aí o pobre, ele pega e faz, sabe o quê? Ele dá para o miserável. Então, porque não é, acho que a palavra melhor que encaixa, não é de ser desigual, é ser equidade, ele vai dizer igualdade. Tem uma charge que explica perfeitamente isso. Porque se você pega exatamente um muro, e aí pessoas de alturas diferentes para poder olhar através do muro. Se você pega a caixa do mesmo tamanho e coloca, o menor não vai conseguir enxergar do mesmo jeito. Então, o que seria equidade? Dá o que aquela pessoa, a caixa do tamanho que aquela pessoa menor precisa, e os demais que têm mais altura, vai ter uma caixa menor. E vão conseguir olhar do mesmo jeito. Exatamente, é de acordo com a necessidade da pessoa. Exatamente. Então, quem tem menos precisa de mais. Só vai entender essa necessidade no final da
Em loco, é. Só lá. Só lá. Então, quando a gente fala do culto racional de Paulo lá em Romanos 12, a gente está falando do exercício da fé na vida cotidiana, no dia a dia. E o exercício da fé no dia a dia vai ser refletido pela instrução que você recebe aqui, através da eclesiologia que a sua igreja professa, né? Então, assim, se a eclesiologia da sua igreja ela é montada para evangelizar, a igreja vai ser uma máquina de evangelizar, mas também vai ser uma máquina de desigualdade. Vai ser uma máquina de triturar pastor. Cara, imagina você botando gente para dentro, botando gente para dentro. Você tem assim, o ideal para cuidar de 100 pessoas são 3 pastores, legal. Aí você começa a botar gente para dentro, 200, 300, 400, 1000. Aí tem os mesmos 10, tem os mesmos 3 para cuidar de 1000. Aí você ordena mais 7. Primeiro, da onde você tirou esses 7 para ordenar? Como é que você treinou esses caras? Eles têm caráter? Porque caráter precede missão. Eles compraram a ideia da igreja, eles sabem como é que funciona a igreja, eles conhecem a eclesiologia da igreja, eles entenderam aquilo ali, que você precisa fazer ação social e você precisa evangelizar ao mesmo tempo, ou você só pode evangelizar. Então, assim, se você está multiplicando muito rápido e não tem uma eclesiologia saudável, é a mesma coisa que você pegar uma Ferrari e acelerar rumo ao abismo. Meu irmão, melhor carro, vai correr pra caraca, uma velocidade monstruosa, um desempenho, uma potência, mas vai cair no abismo. Então, assim, cara, precisa saber para onde está indo. E o que dá o rumo da igreja é justamente a eclesiologia que você está implantando, está professando. Se a sua eclesiologia falhar, as pessoas vão crescer dentro desse sistema. É claro que nenhuma eclesiologia, como eu falei, é perfeita. Mas, se a gente tentar minimizar o número de problemas que a gente tem dentro da nossa eclesiologia, a gente vai conseguir ter uma igreja mais saudável, menos doente. Cara, eu sigo descontrair um pouquinho. Eu sigo um lance no Instagram, uns storyzinhos do Worship Fail. Worship Fail é demais, cara. É ali que você vê que a igreja está doente pra caraca. Meu irmão, uns caras assim... Os caras falando em língua, um meio da rua girando, o outro corre, agarra o outro, sai rodando com o outro, e grita, e ninguém faz nada por ninguém, fica naquela situação ali. Acaba ali entre eles mesmo e tal, pá. Então, assim, aquilo ali, cara, é a ponta do iceberg. Porque o pior não é quem está na ponta do iceberg ali no Stories do Chip Feio, é quem gerou isso. É quem gerou isso. É um absurdo aquele Marcos Pereira, aquele pastor Marcos Pereira, tá de novo pastoreando a igreja. É aquele cara do TEI, que foi preso porque estuprou não sei quantas irmãs. Foi pega um áudio dele, meu irmão, o cara tem apartamento em Copacabana, um monte de casa, um monte de parada, envolvido com tráfico de arma, com tráfico de droga. Meu irmão, o cara é tudo de ruim. E assim, voltou, e a igreja do cara está cheia, e ele continua procriando gente daquele jeito. Cara, é uma Assembleia de Deus dos últimos dias, sei lá, é um negócio dos últimos dias. Mas olha só, eu não vou falar, Marcos Pereira, não vou falar de igreja grande não, tá? Porque eu já conheço assim, né, por falar com muita gente assim, a gente tem, e coisas polêmicas, e você vê assim, não é problemas de pessoas que houveram um deslize, uma queda, uma falha. Não, são um atropelamento atrás do outro e parece que o povo não vê isso, está escancarado, a coisa está assim. E eu não sei se o problema, né, está no pastor ou está em quem segue. Porque quem segue, tipo assim, parece que não vê umas coisas totalmente antibíblicas, né? Chega no culto lá e só quer expulsar demônio. Aí demônio manifesta, aí vira a febre do culto, é uma doideirada, você não entende mais nada, você chega lá, um vai tá no meio da palavra, um pula para entregar a revelação, enquanto isso o outro do louvor começa a gritar também, uma zona danada. Você não sabe mais o que está acontecendo. A gente criou um sistema, e quando eu digo a gente, eu digo a igreja evangélica em geral. A gente criou um sistema que se limita a culto, clero,
culto, clero, liderança, membresia, departamento. É isso. A gente criou esse sistema. É assim, o culto é domingo. Então, domingo tem que estar no culto. O clero são os pastores. É esse pessoal que você tem que respeitar. Né? A membresia tem um papel. Seu papel é obedecer o clero. Né? A liderança tem o papel de quê? De dirigir os departamentos. Vão carregar o piano. E ponto, acabou. Veja bem, não tem nada de errado nisso. Tudo que eu falei. Do culto ser domingo, da liderança ser de departamento, do pastor ser respeitado e da membresia respeitar. O problema todo é que a gente tem que viver uma eclesiologia para além disso. Né? A gente criou uma eclesiologia que gira em torno do templo. Gira em torno do templo. Cara, qual é o nosso modelo? Não é Jesus? Jesus vem plantar um reino, certo? Vem inaugurar uma igreja, né? Me diz uma coisa que Jesus fez no templo que não seja chicotear um monte de aproveitador e dizer que vai derrubar o templo. Ficou ruim, não ficou? Ficou, porque não fez nada. Jesus, parábola, fora do templo, multiplicação de pão e peixe, fora do templo, curar enfermo, fora do templo, tudo fora do templo, mas a gente cismou que tudo isso tem que acontecer dentro do templo. Expulsar demônio dentro do templo, a gente tem que dentro do templo, tem que discipular dentro do templo, tem que departamento dentro do templo. Cara, o cristianismo foi criado para ser leve, ágil e feroz. A gente domesticou o cristianismo. A gente criou um caminho, uma via, que botou Deus numa caixa de sapato e o cristianismo virou isso. Vamos ter templo, vamos ficar no templo e vamos viver o templo. De forma mais confortável possível, a gente vai viver o templo. É aquilo que Davi tentou fazer quando ele queria construir o templo. Ele queria botar Deus dentro de uma caixinha. Falar aqui, ó, fiz uma casa para Deus. Legal, né? Deus mora aí. É isso. Já ouvi falar, não conheço. Qual é o ministério dele? Eu não conheço profundamente, mas superficial. Ele começou, ele estudava na Mackenzie, começou o coletivo cristão, enfim, foi crescendo muito, multiplicando. Aí ele começou a se reunir na casa dele. Aí foi crescendo, foi ficando muito grande. Aí eu vi uma entrevista dele falando, poxa, eu não queria transformar isso numa igreja, porque na época eu não tinha pastor. Então ninguém me ordenou, ninguém falou, vai, monta a sua igreja, mas chegou uma hora que ficou meio impossível. Aí ele chegou e montou a igreja dele. Hoje ele tem igreja em umas 3 unidades do estado, igrejas muito grandes, milhares de seguidores no Instagram. É um ministério, como que é? Bem consolidado, mas ele não começou dessa noção tradicional. Não sei se ele foi discipulado, mas não começou dessa noção tradicional de clero, de igreja. Queria saber a sua opinião sobre isso. Meio que assim, tipo, se o chamado dele foi... Não, se tipo, se Mas você não disse que não tinha pastor, você não falou? Não, de algum pastor vai ter na vida, mas tipo assim... Não, mas ele não era discipulado, ele não foi ordenado. Tipo, não veio obreiro, diácono... Não, ele não foi ordenado, tipo, ele não estava em nenhuma igreja. Ele começou... Assim, a questão dele não ser ordenado por alguma igreja é o de menos. Por quê? Porque se você olhar o início do Evangelho de Lucas, você vai perceber o seguinte. Lucas começa narrando assim. Enquanto não sei quem era o governador da Itureia, não sei quem governava Decápolis, não sei quem fazia tal coisa, o outro era governador da Judéia, bababá. Ele vai dizendo um monte de título, aí no final ele fala assim, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Aí ele termina de intitular todo mundo, ele bota uma vírgula e fala assim, veio a palavra do Senhor a João Batista. O que isso quer dizer? Que Deus não se submete a título. Você tem esse monte de título aí? Para mim é um lixo. Eu falo com o meu sacerdote. É isso. Mas e essa noção de alguém acima dele liderando ele e guiando? Isso é assim, ele não quer, mas isso é importante. Por quê? Porque o ministério por si só é muito solitário. É muito solitário.
Né? Você tem um pastor que pode dizer isso para você. Por mais que você esteja rodeado de gente, tem situações específicas que você fica sozinho. Você fala assim, caraca, eu vou correr para onde agora? Falou exatamente assim. Aquele que tem o ministério tem que participar do ministério de alguém. É. Falou exatamente essa frase. Como que você tem um ministério e você não participa de alguém? Vocês ouviram isso ontem? Pessoal? Como é que eu consigo funcionar? E olha que eu me julgo bem independente. Hein? Eu consigo funcionar assim. Eu montei uma rede de mentores para mim. Para mim. Porque eu me conheço. Eu tenho que ter alguém que me proteja da igreja. E que alguém que proteja a igreja de mim. Sacou? Então, assim, eu congreguei 2 anos na litorânea ali com o pastor Leandro. Leandro, cara, ele é meu pastorzaço mesmo. Ele hoje não pastoreia mais a litorânea, mas é o cara que me mentoreia, é o cara que me pega no colo, é o cara que fala, meu irmão, vamos. É o cara que me incentivou a começar a clinicar na psicanálise e tal. Então, esse cara é o meu mentor, assim, é o número... É o cara que me pastoreia, é o cara que chora comigo. Quando eu tive crise no meu casamento, que, meu irmão, eu falei, não tem jeito, eu sentei com ele, falei, meu irmão, hoje é chorar. Ele, vamos embora, vamos conversar. Eu falei, cara, não vai ter jeito, cara, eu vou ter que separar da minha mulher, não tem como. A situação está difícil, a gente está incompatível, não estou falando A, ela está entendendo Z. Está complicado pra caraca. Ele falou, só tem esse jeito? É. Tô com você, velho. Vambora. Vambora, eu vou te acolher. Eu vou te acolher. A decisão que você tomar, eu vou acolher você. Meu irmão, aquilo me deu um... Caraca, então eu quero lutar. Então vamos lutar, pô. Vamos lutar. Aí sentou comigo, com a Érica. A gente teve, meu irmão, 1 ano de aconselhamento com ele. Tá aí, mano. Hoje a gente vive a melhor fase da nossa vida. Mas por quê? Porque eu tinha um mentor. Eu tinha alguém que na hora que a bomba estourou, ele chamou e falou assim, vem aqui que eu vou fazer o curativo aqui, meu irmão. Vem cá. Tu tá ferido. Senta aqui. Para talvez não deixar ficar pior do que o início do projeto, que era tão bem intencionado, acabar se tornando... Exatamente, cara. Então, assim, há um tempo atrás, a gente fez uma mentoria com o pastor Eovaldo Ramos. Muito tempo, ficou muito tempo em mentoria com ele. Então, o Ari é um dos meus mentores, é um dos caras que me acompanha. Então, ele está lá, ele fala, todo mês ele escreve e fala, como é que tá? Eu falei, cara, ele é de poucas palavras. Falei, tô bem, tô tranquilo. Tá caminhando, tá precisando de alguma coisa? Tô precisando de nada, graças a Deus está tudo bem. Beleza, vai me atualizando. Né? Eu tenho o Maurício Cunha, que é de Curitiba, que é um cara que me acompanha, mas é mais um irmão do que um pastor. Né? Eu tenho o Mário Freitas, da Mais, que é um cara que é o meu mentor na área de missões. Então, assim, eu me cerquei de gente porque eu me conheço. Para evitar de amanhã ou depois eu estar mesmo sabotando a igreja. Porque, cara, o pastor, quando está na situação de você... Aqui você tem um colegiado, graças a Deus. Lá sou só eu. Então, meu irmão, sozinho, com uma igreja no meio da pandemia, dentro da favela, um monte de traficante oferecendo um monte de coisa, com um monte de gente doente pra caraca, precisando de um monte de coisa. A minha igreja é a segunda maior igreja do morro, só perde para a Assembleia de Deus Betel lá, que é gigante. E assim, é tudo nas minhas costas. E assim, eu sofro o pior e o melhor de lá, que é o seguinte, o pior é o quê? Como eu sou do Fonseca, e eu vou para o morro, não importa meu background, se eu evangelizei prostituta, se eu vivi minha vida na favela, se eu cresci dentro do Morro do Estado com meus primos, não importa. O que importa é o seguinte, você não é daqui, você não conhece a realidade daqui, você não é cria. Então, meu irmão, adapte-se. E eu estou me adaptando. E o melhor é o seguinte, você não é daqui, você não é cria, ajuda a gente. É o mesmo fator. Então, como é que você lida com essa dualidade? Tem que jogar para cima, cara. Tem que chegar para o cara e falar assim, meu irmão, como é que eu vou lidar com isso? Tá osso, mano. Dá vontade de jogar tudo para o alto, pegar a cabeça de um, bater na mesa, você até a cabeça do cara explodir, mano. E aí os pastores vêm, né, e aí tem que ter uma relação, tem que ter um canal. É por isso que eu acho que a gente precisa caminhar submisso a alguém. Alguém tem que poder frear a gente. Alguém tem que poder chegar e falar, show, parou, cara. Não. Aí não. E você ter confiança o suficiente para entender que o cara está falando sério com você. Ele falou, meu irmão, para, senão você vai morrer, cara. Para. Um amigo meu colocou no post desse... De vez em quando eu gosto de falar sozinho, mas eu gosto de ouvir uma excelente opinião. Ele se perde
Então, semana que vem a gente vai continuar, mas a gente precisa ficar com isso. Eu queria que você ficasse com isso na cabeça para a semana que vem. O nosso caminho, o caminho que a gente cria, não pode sobrepor o caminho de Jesus. Não pode. É por isso que as eclesiologias estão loucas. É por isso que tem todo dia 200 histórias no worship feio, porque a gente criou uma eclesiologia para facilitar as coisas. É muito mais fácil o nosso caminho do que o caminho de Jesus. A Bíblia diz o quê? Que a gente foi feito o quê? A imagem e semelhança de Deus. O que a gente quer fazer? Qual é a nossa maior ambição? É criar alguma coisa à nossa imagem e semelhança. Não dá para ser, porque igreja não pode ser personalista. Igreja tem que ser a imagem e semelhança de Deus também. Ele é o cabeça da igreja. Então, quando eu começo a me colocar como cabeça da igreja, é como eu disse agora, tem que ter um cara que vem sobre mim e fala assim, senta aqui. Vem me ouvir aqui, cara. Palhaçada dessa, tá maluco? Alguém tem que ter autoridade para falar que eu tô maluco. Senão a gente fica maluco e acha que está certo, que vambora. Exatamente. É um Paulo que chega lá para Timóteo e escreve 2 cartas para ele e fala assim, cara, toma cuidado com o teu estômago. Você tá doente, cara. Toma uma soluçãozinha aí de vinho com água para ficar legal. Olha o cuidado do cara com o discípulo dele, com o filho dele, né? Timóteo devia estar dando o gás, meu irmão. Vamos embora. Meu irmão, 3 anos discipulado com Paulo, saiu voando. Vamos plantar Antioquia. Pá, Éfeso, pá. Garoto, voando. Aí Paulo chega para ele e fala, cuida da saúde. Calma, cara. Você está apressado pra caramba. Você já está plantando outra igreja. Quando você for ordenar um pastor, ele não pode ser beberrão, não. Ele não pode ser... Então a gente tem que ler essas cartas pastorais como cartas pastorais, como o cuidado de um cara que espalhou 11 discípulos pelo mundo. Esses caras plantaram 11 igrejas na Ásia e mais um monte de igrejas na periferia. E ele está orientando esses 11. O trabalho de Paulo não era orientar todo mundo que estava nessas igrejas. Era orientar os 11. Era pegar os 11 e falar assim, vem cá, como está a vida? Pô, tá ruim, o bicho está pegando, então vem cá, senta aqui comigo. Vocês podem ir, amanhã a gente encontra novamente. Como é que tá? E não, você não sabe. E Paulo está lá, cuidando de um por um. Qual é a diferença? O que manteve esses caras vivos? O que fez esses caras serem monstros em plantação de igreja, em vida cristã? Paulo não inventou um caminho dele. Paulo seguiu o caminho do mestre. Falou, a nossa eclesiologia é baseada no que o mestre mandou, não no que eu inventei. Acabou. Amém? Amém. Pô, rapaz!